Esta conversa para a qual convidamos o António Correia. Eu vou começar por agradecer a presença de todos, por agradecer o profissionalismo da Fundação e a generosidade da Fundação nesta exposição concretamente. Vou agradecer também ao António ter aceito este convite. E vou, porque já disse tudo o que tinha a dizer sobre a exposição, vou só dar duas razões para uma escolha, uma dupla escolha, de as duas conversas, que implica, nos dois casos, o não convite a ninguém do território da arte, melhor dizendo, ou da centralidade da arte. E essas duas razões têm a ver, primeiro, com a natureza do trabalho e com a ficção que este trabalho convoca especificamente, com a ficção dos autores, que se revelam na ficção da obra, por um lado, e apresentam-se a nós sempre como personagens dessa ficção, uma ficção em rede, quase hipertextual, no sentido em que os personagens se cruzam em circunstâncias diferentes e em funções diferentes, desde nesta grande história, que começou, pequena história, hoje as histórias grandes ficam mal também, que começou em 2008. A segunda razão tem a ver com o facto de, e é uma razão estritamente pessoal, a outra é partilhada com o Pedro, tem a ver com o facto de eu pensar que as periferias, podemos considerar que estamos perante o trabalho e a exposição de um artista que não ocupa centro nenhum, nem margem sequer, é uma periferia, e é nessas periferias que se instalam os discursos das contaminações, os discursos que não falam para uma comunidade estruturada, ou com um léxico, ou com um código definido. É o código da arte, são os discursos da arte, mas uma periferia que vive precisamente das influências que outras áreas de criação trazem também. Do meu ponto de vista, neste caso, muito a literatura e a encenação, as artes cênicas, se quisermos assim melhor. Por essa razão, o António é o primeiro convidado é o convidado de hoje, da primeira conversa, portanto, e não é preciso, com certeza, apresentar o António. Vou dizer muito brevemente que ele vem de letras, uma formação inicial em letras, é crítico de literatura e ensaísta, e vive também num território muito próximo dos artistas. Já fez vários textos sobre artistas, conhece os processos de trabalho dos artistas e é com que António é crítico, ensaísta, que o António nos vai falar hoje desta exposição. Muito obrigada, António. Obrigado. Bom, reafirmo, agradeço com mais veemência e além disso às outras, enfim, ao público que aqui está e também à instituição, à Fundação Carmona Costa, que me convidou para fazer esta conversa. Talvez seja melhor, enfim, não tenho para nós muito... Isto vai com o tempo, não é? Um minuto talvez já esteja melhor. Mas quando a Maria João Gamito me convidou para fazer esta conversa e me trouxe aqui a ver a exposição, eu devo confessar que não conhecia algum trabalho do Pedro Saraiva, mas não exatamente os trabalhos que pertencem a esta série, onde ele começou a criar esta ficção. E, portanto, para mim foi uma surpresa quando a Maria João me perguntou se eu queria falar sobre este trabalho, eu disse, e ainda por cima ela me convidava na condição, enfim, como sabia que estava a convidar alguém que habitualmente escreve sobre literatura, não propriamente sobre arte, eu disse, olha, esta exposição não sinto nenhuma reserva em falar sobre ela, pelo contrário, sinto-me até um certo entusiasmo, porque acho que ela é bastante
parlabile. Eu utilizei esta palavra italiana, tenho a impressão que, citando alguma pessoa que está aqui nesta sala, e que eu tenho a impressão que diria a mesma coisa. Essa pessoa, José Barrigas, que está aqui, mas também artista. Isto não vale a pena estar a elucidar o intertexto destas palavras, mas quando eu disse que era uma exposição parlabile, eu queria com isso significar duas coisas. Em primeiro lugar, que era algo que incitava ao discurso. Incitava o espectador, o crítico, ao discurso. Há arte, por vezes exposições, há objetos artísticos que são relativamente opacos e que oferecem resistência. Este parecia que suscitava o discurso. Mas, mais do que isso, mais do que suscitar o discurso, aquilo que eu intuí imediatamente é que ele nascia precisamente de uma matéria que era, de algum modo, matéria linguística, isto é, o discurso estava, de alguma maneira, o discurso estava na origem deste trabalho. O discurso de tipo, eu ia dizer linguístico, mas o discurso que se plasma numa ficção ou numa história. E era nesse sentido que eu queria dizer que ela era parlabile. E poderia ter acrescentado, mas evidentemente esta intuição, depois, quando comecei a pensar nela, desenvolveu-se noutros sentidos, mas eu poderia ter dito que esta é a exposição de um artista, digamos, que vem ou que aqui habita uma área, um território que eu poderia dizer que era o território do texto. E neste sentido, este artista é um filólogo. Eu sinto aqui que estou perante um filólogo. O que é um elogio, se me é permitido acrescentar. Gosto muito de filólogos, gosto muito da ideia de filologia, e a palavra filo, enfim, é uma palavra que merece todo o carinho da nossa parte. Mas mais do que isso, o filólogo é alguém que trabalha com bastante rigor, que de certo modo também faz um trabalho, como se diria em francês, de chiffonnier, ou de arqueólogo também, de alguma maneira, e aquilo que inicialmente eu defini como parlabile é também memorável. Isto é, há aqui um trabalho, simultaneamente, que, digamos, que lida com as questões da memória e com as questões da ficção, daquilo que é organizado em termos narrativos. Bom, posto isto, e tendo eu utilizado um vocabulário demasiado abstrato, provavelmente seria melhor descrever um pouco o que é esta exposição para perceber exatamente o que é que eu estou a falar. Portanto, a exposição chama-se Gabinete Panero. Panero é o nome da personagem que aqui é inventada, uma personagem que se chama José Francisco José Martins, não é? É este o Sr. Panero, que, enfim, que foi descoberta a sua mala, que tem esta inscrição, com esta inscrição, onde tinha uma série de objetos pessoais, enfim, o seu espólio, por um senhor chamado João Gregório. E depois o Pedro Saraiva reconstitui, inventando, evidentemente, toda a biografia do Panero, o sítio onde ele nasceu, onde morreu, quando morreu, ou fornece datas, fornece, aliás, toda uma iconografia que permite, enfim, dar toda a verosimilhança a estas indicações biográficas, e sabemos também, porque o autor da exposição na bibliografia nos fornece esse dado, que ele era maquetista.
Em certa medida, ele, tinha um trabalho de condensar o mundo em miniaturas, de certa maneira, se assim podemos dizer. E, portanto, de alguma maneira, este Panero também já tinha um trabalho artístico, ou pelo menos técnico-artístico, e, portanto, esta exposição constitui-se sempre como uma espécie de meta-arte. Há aqui uma dimensão meta que não podemos negligenciar. Evidentemente que a reconstituição desta biografia, e depois as 3 salas fornecem uma espécie de desenvolvimento desta narrativa, esta ficção que aqui é criada suscita um discurso da ordem do memorável, como eu já disse, e fornece matéria para uma narrativa. Evidentemente, estamos aqui perante algo que, de certa maneira, quase que violenta aquilo que é, digamos assim, a matéria própria das artes plásticas, da pintura, do desenho, etc., que escapam ou resistem a esta dimensão puramente narrativa. Ou então, quando tem uma dimensão narrativa, como, por exemplo, toda a pintura clássica, é uma narrativa que é fechada sobre si própria, é fechada no interior de uma totalidade que é o quadro. Ora, aqui, essa narrativa obriga-nos a circular pelas salas e obriga-nos a circular pelos quadros e, portanto, a narrativa não está fechada no interior de um objeto, ela é fornecida através da coleção dos objetos. E aqui chegamos a outra palavra importantíssima, sem a qual provavelmente não percebemos ou teremos dificuldade em perceber esta exposição e os problemas que ela suscita, que é a questão da coleção. Os objetos, que saíram desta mala, de certo modo, constituem uma pequena coleção. São pelo menos para quem tem acesso a eles. Evidentemente, nós estamos aqui perante a reconstituição daquilo que é o ano passado do museu, que são as chamadas Wunderkammern, as câmaras, os gabinetes de curiosidades, ou as câmaras das maravilhas, não sei exatamente se em português se diz Câmara da Maravilha, ou se é a mesma coisa que gabinete de curiosidades. Bom, mas que surgem no final da Idade Média e, sobretudo, depois no Renascimento, têm uma grande repercussão e que são geralmente, de facto, tidos como os antepassados dos museus, que eram lugares, quartos, onde se aglomeravam objetos, toda uma mirabilia, uma quantidade de objetos, bugigangas, coisas estranhas ali acumuladas, muitas vezes sem organização de nenhuma espécie, era uma acumulação mais ou menos caótica, ou então agrupadas segundo critérios, hoje para nós dificilmente reconhecíveis, ou cuja lógica é dificilmente reconhecida, mas que constituíam, ou melhor, constituíram o antepassado, foi a transformação das Wunderkammer, ou das Wunderkammern, porque é plural, que deu lugar aos museus. Evidentemente há aqui toda uma lógica da acumulação, toda uma lógica da ordenação e, sobretudo, qualquer coisa que nos remete, e aí já a própria palavra ficção também nos remete para aí, para a ordem da diegese e não da mimese. Ou seja, quando nós, e estas duas palavras gregas, suponho que as pessoas sabem mais ou menos o que é que significa. Mimese significa representação, portanto, ou imitação. Diegese é aquilo que tem a ver com a história, que se desenvolve no tempo. Uma história é um mecanismo diegético. Na
linguagem técnica é assim que se chama, e por isso se diz que o narrador pode ser homodiegético se faz parte da história, ou heterodiegético se está ausente da história. Neste caso, o narrador artista é heterodiegético, não é? Está fora da diegese, e por isso, estando fora da diegese, ele tem um poder de manipulação desta ficção enorme. Portanto, não está condicionado por nenhuma espécie de constrangimento. E, portanto, ele é que, digamos, movimenta os cordelinhos e organiza a matéria e fornece os princípios que são necessários a esta exposição. Ora, eu já falei aqui nos gabinetes das maravilhas, ou nos gabinetes das curiosidades, que, digamos, no final da Idade Média e no princípio durante o Renascimento, foram precisamente, e sobretudo nos países da Europa continental, da Europa central, eram os lugares onde os príncipes, os reis, reuniam os seus objetos mais dispares e depois também as suas coleções de arte. E, portanto, há aqui uma démarche do artista que é uma démarche também de museografista, ou de museógrafo, de alguma maneira, ou de ordenador de uma coleção, de expositor de objetos, ou de alguém que exibe esses objetos segundo uma determinada organização e são esses objetos que nos são dados a ver. Ou seja, este narrador heterodiegético, de certa maneira, esconde-se por detrás da sua própria ficção. E, por definição, o narrador heterodiegético não diz eu, diz ele. E aqui o ele, obviamente, é esta personagem que ele inventou, que é o Francisco José Martins, e devemos saber que não é a primeira personagem que ele inventa, aliás, a Maria João fez referência a isso. Isto faz parte de uma história com mais personagens, portanto, que já foram apresentadas noutra exposição, que ainda por cima se cruzam umas com as outras de alguma maneira. Biograficamente, eles têm lugares e momentos de cruzamento, ou conhecem-se, etc. Bom, tendo eu falado, sobretudo, a propósito desta exposição da Segunda Recâmara, ou dos gabinetes de curiosidades, talvez pudéssemos falar, evidentemente, do ateliê, porque exibe-se aqui também não apenas uma coleção, objetos dispares, quer dizer, que são encontrados, enfim, segundo a ficção que nos é proposta, mas nós sentimos que entramos também, de alguma maneira, no ateliê do artista, e ao mesmo tempo entramos numa galeria, e ao mesmo tempo entramos num museu. Quando há pouco a Maria João Gamito dizia que nesta exposição, ou se não dizia há pouco, diz pelo menos no texto do catálogo, que é um pouco toda a arte ocidental que de alguma maneira é convocada nesta exposição, eu estou perfeitamente de acordo. Quer dizer, há aqui não apenas uma história, uma ficção que é contada, mas nós somos obrigados a seguir o próprio percurso da história da arte, pelo menos enquanto instituição, da arte enquanto instituição. Da arte, desde o momento em que ela ainda não era tida como arte, em que os objetos artísticos ainda não eram considerados como arte, mas, no entanto, correspondem àquilo que nós já hoje chamamos arte, e nesse momento, provavelmente até se consideraria que seria, enfim, algo quase monstruoso apresentar esses objetos como artísticos, porque eles
digamos, faziam parte de uma lógica ritual e ao mesmo tempo funcional, que não tem que ver com o modo como nós consideramos hoje a arte, porque, enfim, pelo menos desde o Kant, nós falamos da arte como algo que é da ordem do desinteresse, isto é, a arte é, por definição, desinteressada, não serve nenhum interesse, não tem um fim, digamos assim. E, portanto, é este desinteresse da arte que, enfim, que está no centro da concepção moderna da arte. Ora, de certa maneira, esta exposição obriga-nos a remeter para um momento anterior àquele em que a arte é marcada por esse aspecto do desinteresse. É como se ela aqui ainda estivesse, digamos, num momento preliminar em que não podemos ainda falar da estética. Há uma espécie de desestetização da arte. Não sei se estou a especular demasiado, mas eu diria que há aqui uma espécie de desestetização da arte nesta exposição. E quando falo em desestetização da arte nesta exposição, estou a pensar no facto de, sobretudo a partir do romantismo, a arte ser sempre uma arte estética, uma arte redobrada, uma arte que se redobra em consciência de si própria e ao mesmo tempo que se redobra enquanto estética, não é? Ora, aqui, enfim, por um lado, cria-se a ficção, é evidente, cria-se a ficção de que estamos perante uma arte desestetizada. Evidentemente que, se nós não seguirmos a lógica dessa ficção, somos obrigados a reconhecer que o que existe aqui é um segundo plano, um segundo grau, ou até mesmo um terceiro grau, que nos obriga a falar ainda não só de uma estética redobrada, mas provavelmente uma estética triplicada, não é? E, portanto, há aqui uma consciência, essa ideia de uma arte mais ou menos fora da lógica do desinteresse, obrigar-nos-ia quer dizer, a não ver isto segundo princípios estéticos. Ora, nós somos obrigados a ver isto segundo princípios estéticos, somos obrigados a ver isto como um trabalho do artista que reflete sobre o seu próprio trabalho e reflete sobre a arte. Esta exposição tem essa dimensão altamente, eu diria, conceptual quase, muito embora não se traduza exatamente da mesma maneira que se traduz a arte conceptual, desde logo porque, ao criar a ficção, cria também os conceitos que a informam. E digamos que, quando eu estava a falar de uma arte desestetizada, estava a pensar num certo tipo de culto que suscitam estes objetos, isto é, o culto que a ficção cria para eles, porque, evidentemente, se eles são encontrados, se tudo isto é uma série de objetos encontrados numa mala, é preciso reconhecer-lhes algum valor, é preciso reconhecer algum valor a esta história, é preciso seguir-lhe, seguir o encalce dessa história para que isto resulte na exposição e na reconstituição, digamos assim, de alguns aspectos biográficos desta personagem criada. Não é? Nós olhamos, vemos a casa, ruínas da casa, aspectos de maquetes que o José Francisco fez. Ali, tenho a impressão que há uma que diz qualquer coisa para o Pousão. Como é que é? Desculpa. Tem as nuvens para o Pousão. Exatamente. Ou seja, o que implica a ideia de que ele teria trabalhado para o Pousão, não é? Não. Ele trabalhou para uma personagem que falsificava o Pousão. Isso. O que é ainda mais interessante. Evidentemente, trabalhar para uma personagem
que falsificava a coesão, também introduz aqui nesta história uma dimensão de, enfim, por um lado de impostura, as imposturas artísticas, e é esta ficção que aqui se cria, evidentemente, que nos obriga a olhar também em termos de o que é que há aqui de impostura. Portanto, dizia eu, as imposturas artísticas e, ao mesmo tempo, o lado, digamos assim, não apenas arqueológico, mas de pistas de uma trama quase policial, não é? Uma trama que nos obriga a perseguir índices e pistas, não é? A reconstituição da biografia do Sr. Panero, do Sr. que era padeiro, por isso daí o nome, o Sr. Francisco José Martins, obriga a fazer um trabalho simultaneamente de arqueólogo, de alguém que reconstitui uma memória, portanto, e nesse aspecto a revisitar toda a memorabilia associada a esta personagem e, evidentemente, a fazer do trabalho artístico, sobretudo, um trabalho de invenção. Há aqui uma dimensão de invenção que geralmente não direi que está excluída da arte, mas provavelmente não é o aspecto mais importante da arte, e muito menos da arte contemporânea. A questão da invenção está aqui muito presente. Em relação ao trabalho da memória, que é aqui uma das dimensões que eu acho mais fecundas e mais produtivas e, sobretudo, que suscitam mais questões. A certa altura, no texto da apresentação de Maria João, no texto do catálogo, Maria João fala do Teatro do Mundo, não é? E eu fiquei com a vontade de lhe perguntar se ela conhecia, se quando se refere ao Teatro do Mundo, se refere a este livrinho e a este grande, enfim, esta personagem do Júlio Camilo. Exatamente. Bom, exatamente. O Júlio Camilo foi enfim, uma personagem, foi uma figura muito curiosa, que em 1550, postumamente, ele já tinha morrido, não sei exatamente, ele deve ter vivido, bom, até século XVI, evidentemente, viveu entre finais do século XV, princípios do século XVI, e em 1550 foi publicado esta ideia Ideia de Teatro, que de resto me foi dado a conhecer também a segunda dívida que eu tenho que agradecer ao José Barrias, porque provavelmente que está aqui por acaso, nem esperava encontrá-lo aqui, mas eu não conheceria o Júlio Camilo se um dia, numa conversa com o José Barrias, ele não me tivesse falado nele e não me tivesse aconselhado eu a ler. Portanto, e eu li com bastante interesse, porque estas questões me interessam, e depois, a partir dessa altura, comecei a tropeçar, aí nunca tinha ouvido falar no Júlio Camilo, e a partir de certa altura comecei a tropeçar com esse nome. Tropeçar é exagero, mas é encontrá-lo com frequência. E o Júlio Camilo construiu uma espécie de teatro de memória, quer dizer, madeira, uma grande construção de madeira, que era um anfiteatro onde se pretendia fazer uma encenação do saber universal. Dito em termos muito breves, de uma maneira muito sintética, era isso. O que ele pretendia era dar uma configuração cética ao saber universal. E, portanto, o teatro dele tinha uma função mnemotécnica, por isso tem a ver com a memória exatamente por isso. Porque ele presentificava ou encenava todos os conteúdos
da própria memória. Portanto, de alguma maneira, este teatro do Giulio Camilo era uma arte memória, uma arte da memória também. Não é? Portanto, era um anfiteatro que tinha uma configuração técnica. Enfim, não vou estender-me por aqui, não vale a pena, pois é muito mais complicada e os ecos desta ideia do teatro do Camilo aparecem muito num autor como a Francis Yates, que escreve de resto sobre ele, de uma maneira muito interessante, mas tudo isto para dizer que, e não é por acaso que a Maria João se referiu ao teatro do mundo, obviamente porque esta exposição suscita esta questão, a questão da memória, né? E a ideia que há aqui um trabalho que é da ordem do memorável. Né? Não só porque lida com memorabilia, memorabilia, mas também porque a criação de uma ficção implica precisamente uma arte da memória, implica o recurso a uma história, implica uma questão temporal e não apenas uma questão espacial. Portanto, a categoria do espaço é geralmente a categoria que nós mais associamos à pintura. Aqui temos que trabalhar também, ou ter em conta, a categoria do tempo. O tempo, não só o tempo da história que se inventa, mas o próprio tempo da narrativa que nos é contada. Não é? Portanto, não é apenas o tempo da história, dito em termos técnicos, mas o tempo da diegese. Há aqui as duas temporalidades que têm que ser tidas em conta. O tempo da história é o tempo habitado e criado por esta personagem do Francisco José Martins. O tempo diegético é o tempo que leva essa história a ser contada. O próprio discurso é o discurso que se cria para contar a história. Não é? E esse discurso que se cria é, digamos, aquele que o espectador da exposição vai seguindo à medida que vai circulando pelas salas. Evidentemente, quando se passa daqui para a sala seguinte, que é a sala dos mapas, nós percebemos que há também uma dimensão topográfica muito importante. Não é? Bom, e aqui também, desde logo, a casa, a ideia do lugar está aqui muito presente em todos estes, sobretudo nesses quadros ali daquela parede, mas depois a seguir passamos para os mapas. E os mapas, o que é que nos dizem? Que há uma topografia imaginária, que é representada através dos mapas, que ao mesmo tempo é uma espécie de topologia, uma topologia da nossa imaginação, ou também da imaginação do artista, evidentemente, que suscita a nossa imaginação. E, portanto, há aqui a articulação dessas duas categorias, do tempo e do espaço, de uma topografia e de uma história, que me parece ser bastante importante. E, ainda por cima, essa história tem que ver com uma dimensão, digamos, de um tempo horizontal, que é aquele em que nós circulamos por aqui, e um tempo vertical, que é o tempo da memória. A memória que ressuscita, digamos assim, estes objetos, esta memorabilia, que implica um trabalho quase de arqueólogo, um trabalho de inventor, um trabalho também de escritor, de filólogo, como eu disse há pouco, como eu comecei por dizer, filólogo. Evidentemente, quando nós passamos para a sala da cartografia
cartografia, dos mapas, somos obrigados imediatamente a pensar na questão dos atlas. Não é? Evidentemente, a questão aqui da memória, e suponho que um dos intertextos mais evidentes deste trabalho, e seria difícil culpar-nos a não falar nele, seria o grande atlas do Warburg, enfim, na sequência do Warburg, tudo aquilo que o mapa tem suscitado enquanto reflexão para alguma arte contemporânea. Estou a pensar em alguns textos do Bachelor sobre o Richter, por exemplo, que também fez um atlas, como sabem, e no caso do Warburg, o atlas, por simplesmente, era, o projeto dele consistia em numa colagem, numa montagem de imagens que forneceria uma espécie de história da cultura ocidental, através das imagens, que, de certa maneira, mas isso também não é tão seguro quanto isso, pudessem dispensar completamente o texto e que dessem conta da sobrevivência das imagens ao longo do tempo. E esta questão da sobrevivência é muito complicada, não é por isso simplesmente sobrevivência no sentido de resistência ao tempo, é o modo como elas vão ganhando uma vida póstuma à medida que se desenvolvem historicamente e se vão polarizando em determinadas épocas históricas de maneira a reativar-se. Essa reativação de determinado tipo de imagens em função das próprias necessidades da época é aquilo que constitui aquilo que o Warburg chamava a sobrevivência, é o nome da palavra Nachleben, que a tradução como sobrevivência não é assim muito literal, mas funciona de alguma maneira. Evidentemente, aqui a questão do atlas foi-me suscitada, sobretudo por aquela sala dos mapas, não é? De cartografia, mas não apenas por isso, e depois a outra sala das nuvens. Enfim, há aqui todo um trabalho que não é apenas de sobrevivência das imagens, em termos warburgianos, mas é também de citação ou de recitação de determinado tipo de motivos que fazem parte também da memória de um certo tipo de pintura ou de um certo tipo de arte ocidental. E reparem que, quando eu falei no início de Gabinete de Curiosidades, Câmara de Maravilhas, Ateliê, Museu, dizendo que esta exposição suscitava na nossa memória a presença de tudo isto, e tudo isto significa os vários modos de exposição e os vários circuitos de legitimação da arte ao longo da história, nós ficamos com uma ideia, podemos aí perceber muito bem que há aqui um trabalho de reflexão e de quase encenação da própria história da arte, que vai a par da encenação, da ficção que aqui é criada, da história que é narrada. E, portanto, a história deste senhor quase, deste senhor anónimo, ou apócrifo, ou sem nome, ou, enfim, uma espécie de heterónimo quase, que o Pedro Saraiva cria, o Sr. Francisco José Martins, no seu nome muito humilde e rasteiro, diz-nos, afinal, acaba por nos revelar que ele detém um enorme segredo. E esse segredo é da própria história da arte ocidental, dos seus circuitos de exposição, das suas encenações, dos seus modos de exposição, das suas topografias e das suas histórias. Eu terminava por aqui, quer dizer, a minha exposição inicial. Esperemos que isto dê
matéria para nós podermos falar alguma coisa? Bem, terminada a questão de exposição do mandato, muito obrigada, mais uma vez. Perguntava se alguém tem questões. Eu já não tenho questões, nem tenho. Portanto, eu não sei dizer que o meu discurso passa pela mostra em si, mas gostaria de agradecer à doutora Maria da Graça, ao Pedro Valdez, que tem sido impecável neste espaço de tempo, ao António Guerreiro, à minha amiga Maria João, e penso que já viram a exposição, se não viram, eu não tenho questões a fazer. Eu acho que é boa ideia. Dá-me uma volta. E obrigado por ter. Mas eu não sei se há, se alguém quiser, enfim, prolongar ou for alguma questão. Ouvir a exposição, pois. As questões que levantaste, agora, a leitura que fizeste é impecável. Gostei. Nós não falámos muito, porque eu também não queria, de certo modo, impingir uma estrutura de leitura e acho que foi, para mim, como autor e para eles, personagens, foi ótimo. Gostei bastante. Eu, por acaso, enfim, se me é permitido, e se o José Barrias, já é a segunda vez que eu falo do José Barrias, mas curiosamente há pouco eu dizia que se havia algum artista, outro artista, enfim, com quem eu sentia, e que provavelmente não se conhecem mal, mas que eu achava que havia algumas afinidades, pelo menos temáticas, ou seria... Eu não vi a exposição, eu não vi, não posso, só vi esta sala, se vi, entrevi, mas não... Sim, não é no resultado, mas na demarche eu acho que há algumas afinidades. Na demarche, não é... Os resultados são completamente diferentes, mas... Se bem percebi, ele vai mais longe, não é? O que pode ser um benefício para mim. Não é? Vamos ver, mas eu ainda não vi, portanto não posso saber, não posso dizer nada. Ficamos assim, obrigado.